Bem-vindos a mais um podcast. Desta vez iremos falar sobre preparação física numa equipa sénior de basquetebol e temos connosco o Luís Catarino. Olá, Luís, e obrigado por aceitares o convite. Olá, João. Obrigado eu pelo convite também, por me receber hoje. Já agora, para o público conhecer-te, faz uma breve apresentação, o que é que fazes, qual é o teu passado desportivo e tanto académico. Pronto, João, olha, neste momento e desde há 3 anos para cá que sou treinador adjunto e preparador físico na equipa de basquete profissional da Oliveirense, no qual conseguimos ser campeões nos últimos 2 anos, felizmente. Paralelamente, desempenhei funções de professor convidado na FCDEF, que foi a faculdade na Universidade de Coimbra, onde me formei em Ciências do Desporto e depois mais tarde no mestrado de Biocinética. Pronto, o meu background desportivo sempre estive ligado à modalidade do basquetebol como praticante, mais tarde como treinador das camadas jovens, e pronto, costumo dizer que neste momento caracterizo-me como um sortudo que consegue juntar as duas paixões, que é o basquetebol e a preparação atlética dos jogadores de elite. Ok, muito bem. E um bom passado, tanto desportivo como académico, e desejo as melhores sortes agora para o resto do campeonato. Obrigado. Agora, para iniciarmos, se calhar fazíamos uma caracterização da modalidade, quais são as demandas físicas do basquetebol e se existem algumas diferenças nas demandas entre posições. Sim, olha, o basquete é uma das modalidades que está melhor caracterizada naquilo que é a evidência científica. Portanto, começou desde cedo com o autor espanhol Moreno e agora mais recentemente com Castanha, Pellissieri, pronto, e entre outros. O que é que podemos dizer sobre a modalidade? É, como outros desportos coletivos, uma modalidade acíclica, portanto significa que intercala esforços de alta intensidade com esforços de moderada ou de baixa intensidade, onde, sem dúvida, estes últimos são os que estão mais presentes em termos de frequência no jogo. O que é que isto quer dizer em termos práticos? Que os jogadores, ditos grosseiramente dizendo, passam mais tempo a recuperar dos esforços intensos do que propriamente a realizá-los. O que não significa que os esforços de menor intensidade tenham mais importância do que os de maior intensidade. Na minha ótica, é nesses esforços de maior intensidade, que podemos chamar-lhes de anaeróbios, podemos falar dos saltos, as acelerações, os deslizes, que tendencialmente conseguimos discriminar os jogadores quanto à sua competência técnica, não é? Quanto às posições, sim, isso está estudado, não é algo que do ponto de vista prático influencie, ou seja, uma das pedras basilares da nossa programação. O que é que podemos dizer sobre as posições? Sabemos que os bases, tendencialmente, portanto, são os jogadores que estão sujeitos a esforços de maior intensidade. Isto reflete-se nas maiores concentrações de ácido lático e de frequência cardíaca que podemos ver ao longo do jogo. Relativamente às outras duas posições, os extremos e os postos, não existem diferenças significativas entre a intensidade dos esforços. Contudo, sabemos que os extremos têm uma maior frequência de ações de alta intensidade, ou seja, sprints e deslizes. Portanto, se fizermos aqui o raciocínio de que não existem diferenças de intensidade, mas estes têm uma maior preponderância ou uma maior frequência de ações intensas, dinâmicas, significa que os postos estão sujeitos a outro tipo de ações, mas também de alta intensidade, mas de um caráter mais estático, bloqueios, luta pelos ressaltos, luta pelas posições interiores. Pronto, e são estas as principais diferenças entre posições. Na minha ótica, não tem uma grande influência naquilo que é a programação individual. Poderá ter uma maior influência naquilo que é o pensamento estratégico, tático ou a criação de uma filosofia, um sistema de jogo coletivo. Ok, muito interessante. E falando sobre lesões mais comuns, o que é que tens apanhado? O que é que a evidência diz? Olha,
Podemos aqui subdividir em lesões de contacto e não contacto, não é? Sendo que as de contacto pouco ou nada conseguimos prever ou prevenir. Aí, se entrarmos dentro desse campo, falamos das mais frequentes entorses tibiotársicas, luxações ou entorses de metatarsos ou metacarpos, mas as lesões mais frequentes de índole de não contacto, também podemos subdividi-las em dois grandes grupos. Umas, as lesões articulares e ligamentares, onde falamos de entorses, mais uma vez tibiotársicas, mas também do joelho, que depois o grau de gravidade pode ser extremamente variável, desde as mais simples a mais complexas, tem a ver com a integridade depois que conseguimos verificar nos ligamentos adjacentes. E as lesões musculotendinosas ou miotendinosas, que poderão ser agudas ou crónicas, e onde também podemos subdividir em lesões tendinosas, tendinopatias, reatividades dos tendões, e lesões musculares, sendo que estas estão mais relacionadas com as cadeias posteriores, nomeadamente os grupos musculares dos gêmeos e isquiotibiais. O que é natural e é um pouco transversal a todos os desportos que envolvam grande volume de acelerações e desacelerações. Agora, não poderemos considerar que isto seja apenas fruto do acaso, esta aparição de lesões. Felizmente, nestes últimos 3 anos que tenho estado em Oliveira, a frequência deste tipo de lesões de não contacto é extremamente diminuta. Pronto, e o que é que podemos fazer para controlar isso? Trabalho, mas acima de tudo, trabalho de preparação, mas também acima de tudo o controlo da magnitude dessa preparação. Ok, muito interessante. E pronto, já que estamos a falar em controle, vamos pegar um pouco nas avaliações, que agora muita gente fala, e por acaso lá no Instagram fiz uma das publicações sobre a parte das avaliações físicas, e em termos do basquetebol, quando avaliar e o que avaliar, dependendo das demandas e também das lesões, o que é que tu fazes no teu grupo? Olha, vou falar um bocadinho mais à base daquilo que é a nossa prática no clube. Pronto, num primeiro momento, que tendencialmente é na pré-época, mas poderá ser também a chegada de um jogador a meio da época, portanto, o primeiro momento de contacto com os atletas, em primeiro gostamos de conhecer o perfil do atleta, interagir primeiro com a pessoa, conhecê-lo como pessoa, tentar extrair uma boa primeira impressão ou uma ampla primeira impressão daquilo que é o seu perfil psicológico. Depois, compreender aquilo que é o seu background esportivo. Compreendendo o seu background esportivo, conseguimos perceber aquilo que é a experiência de treino dele, aquilo que são os gostos e as malapatas dele, e agora de um ponto de vista mais físico, compreender aquilo que são as limitações e o histórico de lesões dele. Aqui a colaboração com a área da fisioterapia é fundamental, no sentido da condução de uma anamnese completa, mas também, falando grosseiramente, metendo as mãos e compreendendo aquilo que possam ser alguns traumas já pré-existentes no atleta. Relativamente aos testes que podemos fazer, para além desses testes manuais ou de terapia manual, ou seja, a avaliação das amplitudes articulares, testes de menisco, etc., que competem mais à área da fisioterapia, nós, numa fase inicial, gostamos de executar a avaliação isocinética, portanto, a avaliação da força de flexão e extensão do joelho, uma bateria de saltos ampla, que vai desde dos saltos verticais, counter movement jump, squat jump, até os saltos horizontais, os hop tests, bilaterais, unilaterais, os Reactive Strength Index Tests, ou seja, os pogo jumps, os drop tests, pronto. Portanto, fazemos estes 3 subdomínios da avaliação do salto. Em paralelo, fazemos também o teste de velocidade de sprint
e já aqui já de um ponto de vista mais de performance, e também o teste de perfil de força-velocidade, que executamos com auxílio à acelerometria, e o padrão ou a metodologia de testagem que utilizamos é a execução de 5 séries, que variam desde os 50% da sua capacidade máxima, não vamos falar de RM, mas falamos de capacidade máxima, até sensivelmente os seus 90%, e onde conseguimos verificar a flutuação ou o padrão das curvas de força-velocidade ao longo das diferentes intensidades de carga externa. Agora, a tua segunda pergunta, quando o fazer? Primeiro momento, como te disse, na pré-época, e depois, relativamente às provas de salto, executamos no mínimo mais 3 vezes durante o período da época, isto é, no início da segunda fase, no início dos playoffs e no final da época. Os testes de velocidade, idem. Relativamente aos testes o teste de força, ou o perfil de força-velocidade, como te referi, não temos a necessidade de o estar a avaliar frequentemente, porque já na nossa prática diária utilizamos também sistemas de Velocity-Based Training, que conseguimos ver ao longo das semanas aquilo que é a flutuação no padrão de produção de força ou no padrão de produção de potência. Portanto, podemos chamar-lhes exercícios de controlo, que nos dão um indicador não só daquilo que é o seu desenvolvimento e, portanto, da efetividade do programa treino, mas também de um estado de prontidão ou de um menor estado de recuperação que possa estar associado a decréscimos de valores e que têm de ser analisados com mais cuidado. Ok. E relativamente, depois de teres os resultados todos das avaliações, para ti quais são os pontos mais importantes para a análise desses resultados? O que é que tu tens em conta para analisar? E depois interrelacionar com a parte da programação? Olha, é uma pergunta muito pertinente, porque sem dúvida tem que haver um propósito na avaliação. Está muito na moda a recolha de dados e o trabalho de análise quantitativa daquilo que é o desempenho dos atletas, mas isto poderá desviar-nos daquilo que é o nosso propósito essencial e primário, que é treiná-los. E, portanto, a avaliação, como tu dizes, tem que ter um propósito, que é ajudar-nos, primeiro, na minha opinião, a tomar decisões naquilo que é a programação ou planeamento individual dos atletas, isto é, conhecer a individualidade, conhecer aquilo que é o indivíduo, conhecer aquilo que são as suas necessidades relativamente à sua condição física, poderá, em último caso, ser relativamente à sua posição, está bem? Mas, acima de tudo, permite-nos orientar aquilo que é a programação individual, no conceito de prehab, no conceito de percebermos se estamos perante um indivíduo que dentro do perfil força-velocidade é predominantemente um indivíduo de produção de força concêntrica, se é um indivíduo que está mais predisposto à utilização da força elástica e, portanto, principalmente este último fator permite-nos conduzir aquilo que é a variação do estímulo de treino entre cada atleta. Depois, poderão, se utilizados de forma sistemática, como te referi ainda agora, servir como exercícios de controlo. Por exemplo, um dos exercícios que eu utilizo como controlo, na parte das questões do treino de força, é o trap bar deadlift, ou o trap bar squat, como quiser chamar, ou o trap bar high pull. E, portanto, a flutuação, se houver uma variação acentuada semanal, isto é, quero dizer, dentro desta semana, imaginemos, executamos esta semana e a variação comparativamente com a semana anterior é muito acentuada, há que tentar perceber o porquê da variação desse valor. Tendencialmente estará associada com processos de recuperação não completos e, portanto, aí temos de atuar de forma individual, reduzindo o volume de treino, conversando com o treinador relativamente a isso. E, pronto, e em última instância, poderá verificar a efetividade de um determinado programa que estejamos a aplicar a um atleta. Ou seja,
é sempre bom, quer para nós, quer para o atleta, ao fim de 2 meses de implementação de um programa de força e potência, que o atleta esteja mais rápido, que o atleta esteja a saltar mais e, portanto, mais capaz e a performizar melhor. Ok. Muito interessante. E já agora que estamos a falar em programação, pronto, já pegaste num dos pontos, mas para além desse que tu já pegaste, quais são os pontos mais importantes para tu programares para o teu grupo? Olha, os pontos mais importantes são essencialmente as características e as necessidades, sejam elas coletivas, aqui falamos de um ponto de vista mais técnico ou tático, que cabe também dentro do meu domínio, no qual também tenho voz e interferência, e também das características individuais, sejam elas das necessidades de desenvolvimento de força, sejam elas necessidades de desenvolvimento de velocidade, de agilidade, de parâmetros, ou seja, de parâmetros físicos, ou sejam elas de parâmetros técnicos. Pronto, este é o primeiro ponto que nos rege e para o qual nós condicionamos ou direcionamos o nosso planeamento e programação. Agora, tudo isto está condicionado, a meu ver, por 2 fatores importantes. Um é o calendário ou o perfil competitivo, ou seja, conhecermos aquilo que são as exigências da competição, identificar quais são os períodos de maior ou menor volume competitivo, jogos de elevada exigência, e em última instância, mas este ditará sempre todos os anteriores, o estado momentâneo dos atletas. E portanto eu costumo dizer que o planeamento não é nada mais, nada menos do que uma declaração de intenções que nós temos e devemos que ir ajustando semanalmente e até mesmo diariamente, no sentido de não sobrecarregarmos os atletas, mas também de não subdosearmos os atletas. E, em última instância, no sentido de cumprirmos com aquilo que são os nossos objetivos de desenvolvimento coletivos, sejam eles melhorar a transição ofensiva, melhorar a transição defensiva, melhorar a leitura dos bloqueios, ou sejam eles do ponto de vista individual, desde melhoria da produção de força concêntrica, melhoria da velocidade, ou melhoria até mesmo de aspectos técnicos, como o lançamento, a tomada de decisão, etc. Ok. E para ti, quais são as maiores dificuldades em termos de programação? Olha, a maior dificuldade é precisamente interpretarmos de forma efetiva a relação entre estas componentes que eu te referi anteriormente. Ou seja, há aqui muita coisa para analisar, para interpretar e depois para tomar decisões. E nem sempre as decisões são tomadas de forma totalmente correta, não é? Até porque é difícil individualizar estímulos quando falamos de um desporto coletivo. E, portanto, a primeira dificuldade é precisamente essa, interpretar da melhor forma aquilo que é a exigência do calendário, a forma como isso se cruza com o estado momentâneo de prontidão dos nossos atletas e com as necessidades de envolvimento deles. Tendencialmente, nós treinadores temos o defeito, principalmente em fases precoces da carreira, eu senti isso e muitas vezes inconscientemente continuo a sentir, tendemos a frustrar e a ficar de certa forma preocupados quando temos de reduzir o volume ou reduzir o tempo de treino ou reduzir o estímulo que tínhamos pré-planeado atribuir. Mas muitas das vezes é esse mesmo caminho, temos de perder, entre aspas, tempo para ganhar a seguir. Porque o que todos nós queremos é perseguir um bem final, que é melhorar o estado de prontidão dos nossos atletas. E nem sempre mais é melhor. E, portanto, resumindo e respondendo diretamente à tua pergunta, primeira dificuldade, interpretação de todas as variáveis que constituem o planeamento, e em segundo, esta luta interna entre quereres desenvolver e quereres potenciar os teus atletas, mas ao mesmo tempo saber que planear é pensar de forma estratégica e inteligente e, portanto, saber quando estimular, saber quando reduzir.
Ok, muito bom, muito bom. E uma pergunta, em termos de quando se olha mais para as equipas séniores, foca-se apenas num objetivo, performance. Tu também já falaste, principalmente no estado de prontidão do atleta. Só que também, eu, na minha opinião, para além de termos em conta a performance, também temos de ter em conta a redução do risco de lesões. Ou seja, um atleta pronto, é valorizado quando tem muito tempo de campo e principalmente quando está na sua máxima performance. Como é que tu consegues gerir a parte da performance com a parte da redução do risco de lesões? Olha, na minha opinião, se o nosso planeamento e a nossa programação for efetiva, são dois mundos que podem e têm de dar de mãos dadas. O que é que eu quero dizer com isto? O meu primeiro objetivo na preparação dos meus atletas é a melhoria da qualidade de movimento. E por inerência, melhorando a qualidade de movimento, estamos de certa forma a atacar, entre aspas, estes dois binómios, ou este binómio que falaste. Como eu tenho referido, e vou voltar a dizer o termo, o nosso grande objetivo é melhorar o nível de prontidão, portanto, ter a melhor prontidão possível dos nossos atletas. O que é que isto significa? Significa que, para tal, temos de atribuir estímulos que conduzam a adaptações ou que promovam adaptações positivas no seu rendimento, sejam elas a força, a velocidade, a agilidade, técnicas, mobilidade, etc. O que sabemos e o que está bem descrito na literatura é que os níveis de força estão intimamente relacionados com melhoria na performance, mas, acima de tudo, com melhoria no risco de lesão. Sabemos também que a qualidade de movimento, e aqui, sei lá, dou um exemplo, a nossa capacidade de conseguirmos desacelerar efetivamente um movimento, seja ele do componente vertical ou horizontal, também está relacionado com o aumento e diminuição do risco de lesão. E, portanto, o que quero dizer com isto? Se nós conseguirmos ser mais fortes, vamos ter, à partida, uma vantagem naquilo que são as nossas competências de performance. Mas também, como disse, vamos ter uma contrapartida naquilo que é a diminuição do risco de lesão. Se conseguirmos ter mais qualidade de movimento, saber correr melhor, saber acelerar melhor, saber desacelerar melhor, vamos ter mais sucesso também naquilo que são as nossas ações de campo. E, ao mesmo tempo, vamos ter uma diminuição do risco de lesão. Portanto, a diminuição do risco de lesão poderá passar, em primeira instância, por um controlo do timing e da dosagem e da magnitude do estímulo que vamos atribuir, seja ele de desenvolvimento de força, de velocidade, etc. E em segunda instância, pela melhoria da qualidade do movimento. E posso dar um exemplo muito básico, que é, imagina um atleta que tem uma deficiência técnica, sei lá, podemos falar no padrão motor da corrida. Automaticamente, o atleta, estando exposto à execução errada desse padrão motor de forma repetida e repetida ao longo do tempo, isso vai gerar adaptações negativas ou vai gerar, a médio e longo prazo, lesões de sobreuso. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um caso concreto que nós tivemos no meu primeiro ano, em que um atleta teve problemas recorrentes de reatividade ou de lesão discotibial derivado a uma deficiência no controle lombopélvico. E isso está já bem relatado na literatura, e onde até houve um estudo lançado há pouco tempo, penso que há 2 anos, do professor Mendiguccia, em que fala precisamente da prevalência de lesões discotibial e onde cada vez mais se compreende que é uma lesão multifatorial. Não só tem a ver com o grau de capacidade de produção de força pela musculatura posterior, tem também a ver com outros fatores, como o controle lombopélvico, o controle do core, até mesmo questões de estabilidade tibiotársica. E, portanto, as lesões é um campo multifatorial que, sem dúvida, pode andar de mãos dadas com o desenvolvimento ou a melhoria da performance,
quando o timing e a dosagem do estímulo é controlada. Ok, muito obrigado. E pronto, e ainda existe muita gente que acha que uma lesão ocorre derivado apenas de um único fator e que, para além disso, o treino de força em si vai ainda aumentar esse risco. Eu acho que é algo que ainda tem que ser combatido e no basquetebol, pelo menos da minha experiência pessoal, ainda existe muito essa percepção da parte do risco de lesão. Sim, tens razão. Ainda há abordagens muito conservadoras nesse sentido. E mesmo após a exposição, portanto, mesmo após o atleta estar lesionado, portanto, o período de reabilitação, há que começar o quanto antes a devolver as propriedades funcionais ao atleta. Ou seja, o que é uma lesão? Ou melhor, o que é um período de reabilitação? Um período de reabilitação, como a própria palavra diz, é reabilitar a área lesada, portanto, ou os grupos musculares lesados, a terem ou a restabelecerem os seus níveis de funcionalidade que outrora tiveram. Portanto, sempre que há uma lesão, seja ela de índole ligamentar, seja ela de índole muscular, existe perda de funcionalidade. E, portanto, quanto antes deve-se começar de forma controlada o ataque a esses múltiplos fatores que constituem a lesão, o mecanismo de lesão. Ok, obrigado. E vamos agora falar de um tema que vem em consequência do que temos falado e tu já pegaste em alguns pontos daqui, que é a parte da monitorização. No teu grupo, o que é que tu monitorizas em termos de testes e como é que analisas esses valores? Olha, como te disse, os principais testes que utilizo de forma mais frequente ao longo da época são os testes de salto e de velocidade. Aí dá-nos um indicador daquilo que são os seus níveis de progresso em atividades de potência ou explosivas. Depois, acima de tudo, como já referi, gosto de utilizar exercícios de controle. Sejam eles no ginásio, sejam eles no campo. No ginásio, já te disse os dois que utilizava, o trap bar deadlift e o trap bar high pull, com recurso ao encoder, e onde verifico a flutuação dos padrões de produção de potência. No campo, estou-me a lembrar de um exercício que utilizo, que é um exercício de lançamento contínuo durante 1 minuto e 30, onde o atleta lança numa tabela, volta a lançar noutra tabela e assim sequencialmente durante 2 minutos a percorrer sempre o campo para trás em formato ioiô, e onde acima de tudo controlo o número de execuções, portanto o número de lançamentos. Pronto. Ou seja, se nós conseguirmos controlar as variáveis de execução do exercício, qualquer exercício poderá funcionar como um exercício de controlo e dar-nos informação daquilo que necessitamos. Neste último caso, o exercício de campo é um mero indicador da capacidade de potência aeróbia do atleta. Mais uma vez, o que é que isto nos dá ao longo do tempo? Indicador de desenvolvimento, mas também um indicador de prontidão ou de recuperação do atleta, portanto, o estado de prontidão do atleta, por assim dizer. Em segunda análise, ou em segunda instância, utilizamos também escalas perceptivas. Utilizo, antes das sessões, a escala de recovery state, portanto, são tudo escalas de Borg, portanto, com uma pontuação de 0 a 10, sendo que 0 significa que o atleta está num estado de recuperação inexistente, portanto está muito fatigado, e o 10 sente-se totalmente energético e espera um rendimento acima daquilo que é o normal. Utilizo também a escala do DOMS, portanto do Soreness, onde aqui os valores são inversos, ou seja, 0 é a ausência de qualquer tipo de dor muscular e 10 dor severa. Pronto, isto são duas escalas que utilizo no pré-sessão. No final da sessão, utilizo o SRPE, o Session RPE,
O que é que isto significa? Peço ao atleta para avaliar de 0 a 10 aquilo que foi a intensidade percepcionada pela parte dele da sessão de treino, sendo que 10 é a intensidade máxima e 1 a intensidade mínima. Tendo esse valor, multiplico pelo número de minutos da sessão. Portanto, imaginemos uma sessão de treino de força de 45 minutos, o SRPE é medido em unidades arbitrárias, portanto, multiplico os tais 45 minutos pela nota que ele me deu, o 6. Isto permite-me, ao longo da semana, verificar de forma relativamente validada aquilo que é a flutuação da carga semanal. Sabe-se que variações bruscas na carga de treino intersemanal, mais uma vez, por exemplo, uma variação brusca entre a semana presente e a semana anterior, poderá estar associada a um aumento do risco de lesão. Não só a variação brusca no sentido do incremento, mas também no sentido do decréscimo. Isto é, uma sobredosagem aumenta exponencialmente o risco de lesão, mas uma subdosagem também está associada a um aumento do risco de lesão. E por último, voltamos àquilo que foi a primeira característica ou a primeira caracterização que te disse nas nossas avaliações iniciais, que é a interação pessoal. É importante criar bons canais de comunicação com os atletas, no sentido de conseguirmos interpretar e descortinar da melhor forma aquilo que está por trás dos números, porque nada mais nos dá do que números, este tipo de testes e de avaliações e monitorizações que são muito valiosas, mas que se não conseguirmos efetivamente compreender a causa que está por detrás disso, não conseguimos ajudar o atleta a superar determinado problema e voltando à minha bengala, que é a palavra prontidão, e estar na melhor forma e no melhor estado de prontidão possível. Ok, e agora vou-te fazer uma pergunta sobre o que falaste, especialmente da parte dos canais de comunicação com os teus atletas. Imagina que os valores dos teus testes dizem que ele está fatigado e se calhar é melhor reduzir um pouco o volume. Uhum. Depois, ao falar com o atleta, ele diz que se sente completamente bem, que está pronto ainda para fazer mais. Por isso, existe aqui uma discrepância entre os valores e a percepção subjetiva do atleta. Nestes casos, como é que tu consegues gerir o volume e a carga e o que é que aconselhas ao atleta? Olha, em primeira instância, lá está, conhecer o perfil do atleta. Há diversos perfis de atleta. Há um perfil que se diz comumente na psicologia do desporto, que é o soldado, que são atletas, estou-me a lembrar de 2 atletas que tive nos últimos 2 anos, o Travant Williams e o Thomas Detail, que são atletas que dão tudo pela causa, por assim dizer. Ou seja, são capazes de sacrificar o seu próprio bem-estar no sentido de alcançar mais e mais do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo. E, portanto, esses atletas, mesmo perante um quadro de fadiga e de recuperação incompleta ou deficiente, são atletas que vão querer treinar e vão querer continuar a puxar-se até ao limite. E, portanto, essa é uma primeira nota que temos de ter atenção, que é compreender o perfil e o atleta que temos à frente. Em segunda instância, compreender as limitações das ferramentas que utilizamos. Pronto, são ferramentas que funcionam bem, estão validadas na comunidade científica, mas que têm as suas limitações. E essa limitação é tanto maior quanto a incapacidade do atleta perceber a ferramenta ou de se conhecer ele próprio. E, portanto, um atleta até poderá relatar escalas subjetivas ou valores subjetivos de grande fadiga, mas esse não ser o impacto interno que existe nele. Portanto, é o problema que existe na utilização de ferramentas subjetivas de controle de intensidade. Claro que se tivéssemos acesso a outro tipo de ferramentas, cardiofrequencímetros ou acelerometria GPS, seria mais fácil e objetiva esta análise.
Portanto, daí de ter deixado para o último que a interação pessoal é fundamental no sentido de conheceres o atleta que tens à frente e de cruzares essa informação com aquilo que são os números. Ok, muito obrigado. E obrigado por essa percepção, porque ainda existe muito. Eu, por exemplo, apanho casos em que, pronto, os testes de monitorização dizem que está muito elevado em termos de cansaço, de fadiga, de stress, e depois eles chegam ao pé de mim e dizem: não, eu estou bem, eu estou pronto. E pronto, às vezes, por um lado, é bom, eles conseguem fazer o treino à vontade, mas por outro, dependendo, como estavas a dizer, dos perfis do atleta, ele está propenso e, por vezes, até se lesionavam. E pronto, há que saber distinguir o caso a caso. Exatamente, sim. No fundo é isso, é compreender o atleta que temos à frente. E depois também o nosso próprio sense na sessão de estarmos a avaliar também a expressão corporal dele, as máscaras de esforço. Portanto, são coisas que podem ser ajustadas no momento, sem dúvida. E quanto mais informação tivermos, melhores decisões conseguimos tomar. Quanto melhor conhecemos o atleta, mais informação vamos ter, naturalmente. Ok. Muito obrigado, Luís, por todos os pontos que tocaste e pelas tuas opiniões, que, de certo, pelo menos a mim ajudaram bastante em alguns temas, e agradecer-te mais uma vez por teres aceito o convite. Obrigado eu, João, e parabéns por esta iniciativa, está bem? Desejo muito sucesso ao teu projeto e pronto, espero que haja uma segunda oportunidade para falarmos sobre este ou outros temas, está bem? Estou à disposição para isso. Okay? Vai haver mais podcasts. Já agora, deixa aqui só o teu Instagram, que é para as pessoas seguirem-te e também, se tiverem alguma dúvida, perguntarem-te. Sim, olha, podem me encontrar no Instagram como LN Catarino. Pronto, é um perfil público, basta acederem e qualquer interação que queiram ter, basta enviar uma mensagem e eu respondo assim que possível, mas sempre respondo. Ok, muito obrigado, Luís. Então. João, obrigado, um abraço.